interferências de pipas na rede elétrica nas áreas que a CPFL Paulista atende aumentaram mais de 20% em 2025 com relação a 2024. Subiu de 4.850 para 6.000 e o crescimento foi ainda maior em algumas cidades e em Campinas o aumento foi de mais de 40%, gente. Quem vai falar sobre isso com a gente é o repórter Fábio Oliveira, que está lá na sede da empresa. Fábio, esses números são impressionantes, né? E preocupantes, né? Realmente, números que assustam demais, Lícia. Boa quinta-feira para você e para quem acompanha aqui o nosso RF com você. Para falar um pouquinho mais sobre esses dados, essas estatísticas e até mais orientações para a própria população do que era para ser uma brincadeira saudável, né? E vem acabando aí se tornando terror nessas férias. A gente vai conversar com o Fernando Amaral, ele é consultor de relacionamento aqui da CPFL Paulista, para falar um pouquinho mais, né, Fernando, sobre esses números que realmente preocupam, né? Bom dia, Fábio. Bom dia a todos que estão nos acompanhando. Tá, a brincadeira de soltar pipa acho que é uma das mais antigas, a mais legal e a mais acessível para todos, né? Todo mundo pode montar sua pipa, soltar, mas existem cuidados essenciais, né? Nunca resgate a sua pipa numa rede elétrica ou num ambiente controlado, numa subestação. Caiu lá a pipa, o seu papagaio, a mariola, cada um chama de um nome, faz outro, chama a galera, reúne, vai lá, faz uma mais bonita que a outra. Acho que outro ponto importante, Fábio, que é proibido por lei no estado de São Paulo, é o uso de cerol e linha chilena, né? Isso é perigoso, pode provocar acidentes fatais, mortes. A gente vê algumas vezes aí acontecendo com motoqueiros, pedestres, o poder de estrago de uma linha com cerol e uma linha chilena. Só para a gente ter uma ideia, o que pode acontecer, de repente, se a pessoa tentar resgatar ali o pipa de uma estação, de uma rede elétrica? Se a gente pegar as ocorrências que a gente teve, né, nós estamos falando que de 2024 para 2025 teve um aumento aí na região de 20% maior de ocorrências, né? Essas ocorrências provocam um curto-circuito na rede. Além do curto-circuito na rede, pode romper um cabo, esse cabo cair energizado no chão, pode causar um acidente fatal para quem tenta resgatar. Mesmo quando a pessoa vai resgatar com algum equipamento, né, esse contato pode provocar um choque, esse choque pode ser fatal para quem tenta resgatar a sua pipa. Outra preocupação é soltar a pipa no entorno da rodovia, né? Daí a gente está falando de rede elétrica, mas do risco de atropelamento, de acidente. Então procura um local adequado. Campinas é formada de parques, regiões próprias para soltar, sem fiação, longe da fiação. Então é procurar um local adequado, brincar com uma brincadeira saudável, sem risco para as crianças. Com certeza. E também a gente acaba falando, né, Lício, o seguinte, né, desse aumento aí, que o próprio Fernando disse, né? Só na cidade de Campinas tivemos aí, por exemplo, um aumento do ano passado para esse ano de 40%, de 558 para 789 ocorrências aí relacionadas à rede elétrica, né? Quais são as orientações hoje da CPFL para a própria população, Fernando? A orientação é que a brincadeira possa acontecer e aconteça com segurança. Não solte a pipa no local alto, né, na laje, no telhado, não solte próximo da rede elétrica, não use o cerol, a linha chilena, né? Dá para fazer essa brincadeira, dá para ser legal, dá para aproveitar essa época de férias escolares, o vento está favorável, mas com segurança. A gente veio falando, né, nós entrevistamos o Fernando aqui em outras ocasiões também, nós estávamos lembrando de uma história que aconteceu no Campo Belo, né, naquela ocasião, no qual uma criança foi resgatar uma pipa numa rede elétrica com um pedaço de ferro ali e tal, tomou um tranco, né? Então isso acaba acontecendo realmente com quem faz isso, né, Fernando? Esse é o risco para a pessoa, né? Mas tem riscos indiretos. Por exemplo, se a pessoa vai resgatar uma pipa e provoca um curto-circuito, um desligamento de energia, você pode estar desligando uma casa que tem UTI domiciliar, você pode estar desligando um hospital que tem a pessoa que está lá precisando de equipamento, você pode desligar uma região de comércio e as pessoas vão ficar sem fazer a sua atividade comercial. Então, assim, existe uma série de riscos agregados. O risco da vida da pessoa é o que a gente vem batalhando com a nossa campanha de Guardião da Vida frequentemente. Mas o risco da distribuição de energia, dessas interferências de pipa na rede, que são esses números a gente só traz quando tem interferência na rede. Existem outros tantos de casos que acontece da pipa enroscar e que a pessoa não resgata, não faz nada, não tenta tirar, isso acontece normalmente. Então, enroscou sua pipa, caiu próximo da rede, deixa lá, vai fazer outra, vai ter uma brincadeira com segurança. Esses números aumentam especificamente nas férias escolares, né? É de novo uma brincadeira muito acessível, né? É fácil de fazer sua pipa, é legal fazer, é legal uma competição de quem faz a pipa mais bonita, é muito saudável, né? E essa época as crianças estão fora da escola, o vento é favorável, é tudo favorável, então aumenta a ocorrência nesse período do ano.
Certo, Fernando, obrigado por atender a gente. Então fica aqui o recado, né? E a própria CPFL vem trabalhando com várias campanhas também, né? Para reforçar essas orientações para quem está em casa, né, Fernando? Exatamente, convido a todos aí. Tem o Guardião no Zap da CPFL, tem na nossa página de Guardião da Vida, não só sobre pipa, mas dica para segurança para toda a população. Para quem vai reformar em casa, fazer uma pintura, vai arrumar antena em casa. Hoje em dia todo mundo aí buscando uma antena digital. Tem dicas de segurança para instalar com o seu equipamento sem ter risco nenhum. Então é importante todo mundo conhecer, participar, ver lá as sugestões. Tem uma dúvida, chama no Guardião do Zap. Tem uma dúvida elétrica, liga para a distribuidora, a gente está disponível 24 horas todos os dias para tirar essa dúvida da população e que tudo aconteça com segurança. Fernando, obrigado por atender a gente. Então é isso, orientação para você de casa, né? Ficar esperto aí também relacionada a principalmente essa época escolar, né? Da qual a criançada está em casa aí, soltando pipa, brincadeira, como o próprio Fernando disse, uma brincadeira que era para ser saudável, para ser mais saudável, acaba se tornando aí muito perigosa, porque as crianças querem resgatar os pipas de qualquer jeito. Então não pensa em resgatar, faz outro, como o Fernando disse aí, e vai curtir as férias brincando, tá certo, Lícia? Fábio, eu tenho uma pergunta para ele, você pode fazer pra gente? Pois não. Eu queria saber se a pipa estiver com cerol, o risco é maior ou não, Fábio? Será que o risco, né, de dar um choque elétrico é maior? Vou só fazer uma pergunta aqui, a Alice está lá no estúdio perguntando para você, para eu repassar. A pipa com o cerol, ela tem esse risco de conduzir mais facilmente ali a descarga elétrica, como que é? Ou não interfere em nada? Especialistas falam que essa linha chilena ou cerol, às vezes a pessoa vai lá e faz uma mistura de vidro, acaba tendo ferro, isso pode aumentar o poder de condução, além do risco de rompimento do cabo, né? Essa pressão que a linha faz do vento versus a linha esticada do cabo da CPFL pode romper um cabo. Ela é condutora também até para uma descarga atmosférica. Nós estamos numa época do ano aí que a gente vê o aumento da incidência de raios, né? Então soltar pipa, nunca soltar em dia de chuva, em dia de raio, porque ele pode conduzir. O raio procura a menor distância entre o solo, que é o aterramento, né, para ter um contato. Essa menor distância pode ser você, pode ser eu, pode ser uma árvore, pode ser a pipa que está lá em cima. Tá certo, então a gente acaba falando isso, reforçando também em relação, como a própria Alice acabou perguntando, em relação ao cerol também, que pode não causar também acidentes, mas acidentes em redes elétricas, mas também acidentes com próprios motociclistas que acabam aí passeando pelas ruas de Campinas, trabalhando também. Mais alguma questão, Lícia, para eu repassar aqui pro Fernando? Eu queria saber também se ele disse que se a pessoa, né, se a criança estiver soltando pipa, se enrosca na rede elétrica para não pegar. Então eles têm todo esse trabalho, né, para resgatar essas pipas, para não causar mais danos, né, na rede elétrica depois, se a pipa ficar lá presa, né? Sim, vamos só repassar. Vamos repassar pro Fernando aqui. Como é que funciona, por exemplo, a pipa enroscou na rede elétrica, a criança lá que está em casa não vai resgatar de jeito nenhum. Depois a CPFL tem um trabalho para resgatar essas pipas? Nós fazemos uma busca frequente, né? Nossas equipes estão em campo, na rua, qualquer objeto estranho na rede, eles param para retirar. Antigamente tinha um hábito, a pessoa amarrava um tênis no outro e jogava, isso era comum, a gente tinha um trabalho frequente com isso, assim como a gente faz com a pipa. Então a pipa está lá enroscada, a equipe passou, ela não está atendendo nenhum evento emergencial, né? Porque a gente tem uma ordem de prioridades, ela vai parar e retirar esse equipamento da rede. Mas outro ponto importante que a Liz falou, acho que assim, é essa orientação, né? Teve um acidente, né? A pipa enroscou, rompeu um cabo. O primeiro passo é afastar, ficar todo mundo longe da fiação, longe da rede elétrica e avisar a distribuidora. Ah, mas teve um acidente fatal, teve um choque, qualquer outra situação, também acionar bombeiro, os órgãos de saúde competentes. Então, assim, é ficar longe do risco, né? Enroscou lá, rompeu um cabo, deu um curto-circuito, liga para a distribuidora, avisa a gente vai deslocar uma equipe até o local. Isso que você falou é importante de ressaltar também para quem está em casa, que tem muitas pessoas acabam ficando curiosas em relação a descargas elétricas. Por exemplo, uma criança ou um adolescente tomou ali uma descarga. De jeito nenhum, hipótese nenhuma, tocar na criança, né? Exatamente, né? Às vezes a energia ainda está lá sendo afetando o cabo, né? A pessoa está lá em contato, você toca, você também vai ter esse contato elétrico. Então, assim, é ficar afastado, né? Ligar para a distribuidora. Normalmente a nossa proteção do sistema, né? Quando o cabo rompe, a proteção ela percebe isso e desliga, mas nesse meio tempo é ficar afastado, né? Ligar para a distribuidora para que a distribuidora possa ir até o local, desligar a energia e resolver com segurança. O próprio bombeiro, se ele chegar para atender uma situação como essa, ele vai ligar para a distribuidora. Certo, Fernando. Mais alguma questão, Lícia? Se tiver aqui, eu já passo para o Fernando. Não, tá ótimo, Fábio. Tá tudo claro, tudo muito bem explicado. Muito obrigada. Agradece o Fernando pra gente também pela disponibilidade. E agora a gente já sabe, né? A gente já sabia, mas é sempre importante ressaltar
que as crianças que forem brincar de pipa, né, principalmente nessa época do ano, né, Fábio? Tomem cuidado, gente. Encontrem um local seguro, longe da rede elétrica, longe também das estradas, né? E não usem cerol, porque o uso do cerol é proibido, pode causar um dano ainda maior. Obrigada, Fábio, muito obrigada pelas informações.